Olá, meu nome é Débora Prudêncio, coordenadora de comunicação do Grupo Gazin. Trago para você o repasse de conteúdo da HSM Expo 2018, que teve retransmissão pela primeira vez ao Grupo Gazin. Mais de 600 pessoas reunidas, entre elas liderança, parceiros, fornecedores e clientes, para 3 dias de imersão em puro conhecimento. Vamos agora para a palestra da Jen Bliss. Ela é uma especialista em foco no cliente. Ela começou dizendo que algumas empresas dizem muito, cliente em primeiro lugar, foco no cliente, mas na verdade o que os clientes querem é que essas empresas melhorem a vida deles. É isso que é dar foco no cliente, querer melhorar a vida dele. Só que você precisa ganhar esse direito. E aí ela até traz uma frase aqui que eu acho muito interessante: devemos ganhar o direito de ajudar vidas, sejam clientes ou funcionários. Então, a gente está falando de uma relação de confiança. Antes de você ganhar esse direito de poder ajudar a pessoa a melhorar a vida dela, você precisa ganhar confiança dela. E como isso se constrói? Ela começa falando que em algumas empresas ela chega para ser atendida e o funcionário quer mesmo despachar ali o cliente e não o interesse genuíno de resolver o problema do cliente. Isso passa pela percepção e habilidade de ouvir. Então ela disse que isso precisa mudar. E tudo isso começa com um processo, porque pode muito bem um funcionário estar animado, engajado, dando esse foco na solução aí para o cliente, e aí na segunda parte do processo pegar um funcionário totalmente desengajado. No final das contas, o seu cliente vai ter uma má experiência. Você, além de não melhorar a vida dele, você não vai ganhar a confiança dele. Ele não vai retornar a você. Então, ela disse assim sobre todo mundo estar alinhado, com o mesmo propósito, com a mesma vontade, com o mesmo desejo. É claro que falando dessa forma parece muito bonito, mas é um grande desafio realmente você ter uma linha aí, né, de processos totalmente engajado a ponto de o cliente se envolver e ter uma ótima experiência no final da compra, no final das contas. E ela disse que depois do atendimento, da experiência, as perguntas que devem ser feitas são: você fez o que você disse que você ia fazer? Você melhorou a vida do cliente? E terceiro, que eu particularmente acho que é um dos principais: como você fez o cliente se sentir? É isso que ele vai levar da experiência que ele teve com você. E ela trouxe alguns princípios para nós, para que a gente possa trazer uma jornada significativa e relevante para o nosso cliente. A primeira é honrar. Honrar com o que você combinou, honrar com o que você disse que você ia fazer para o seu cliente. E como que você faz isso de uma forma intrínseca, colocando o seu cliente como um ativo do negócio? A gente fala de muitos números dentro das empresas, mas mais da metade das pessoas às vezes não entendem esses números. O que precisa é que a liderança precisa traduzir esses números de forma clara, de forma acessível. Ela até sugeriu que se reúna a equipe sênior e discuta essa ideia de poder literalmente desenhar os números para que isso possa ficar claro na comunicação às pessoas. E não só numa comunicação institucional, a comunicação ali no dia a dia. Quando o líder for cobrar, quando o líder for orientar, ele precisa trazer esses números para a realidade, mas ele precisa trazer esse número de forma traduzida e entendível para o seu cliente interno. E dessa forma vai gerar uma melhoria no processo e, é claro, lá na ponta, uma grande experiência para o seu cliente. Porque quando nós falamos de número, a gente está falando no que a gente está indo bem, no que a gente está indo mal, no que a gente tem que melhorar. E isso precisa ficar claro para o cliente interno, para ele poder entender o seu cliente lá na ponta. O seu cliente final, ele precisa ter bem claro o que significa cada número, porque cada número significa um grau de insatisfação ou satisfação do seu cliente. Isso significa ter uma linguagem em comum. Mas quando a gente fala lá do seu cliente final, ele quer uma grande experiência de aprendizado. Não é mais você só ouvir o seu cliente, ele vai lá, compra o que ele quer e ele sai com o produto. Ou somente ter uma relação de confiança, o que já é muito importante, mas a gente tem que levar em consideração a experiência como um todo. Então, o seu cliente precisa ter uma jornada, seja na loja física ou seja na loja digital. Uma jornada agradável, do qual ele se sinta desafiado e motivado a cumprir aquela jornada. E no final da compra, ele tem que levar mais do que o produto ou o serviço. Ele tem que levar um aprendizado. É esse tipo de experiência que o cliente quer ter agora. Outro ponto é a voz do cliente. O cliente não quer só mais participar de uma pesquisa de satisfação.
Esse cliente, ele quer ser ouvido. Então, quando você for fazer alguma pesquisa, precisa não só dar ali as opções para ele assinalar, mas um espaço para que o cliente possa falar o que ele achou, dar opinião, contribuir com o negócio. E quando a gente traz isso para dentro da empresa, ele diz que a liderança interna da empresa, que não tem contato com o cliente final, ela precisa ter essa experiência. E ela precisa ter uma conexão tão grande e uma liberdade mesmo para se conversar e fazer ações de ir a campo, para ela trazer para dentro da empresa e para os funcionários o que é realidade do cliente lá na ponta. Porque senão fica se discutindo muitos métodos, muitas teses e nada é de fato efetivo para a solução e a grande experiência do cliente. Uma coisa interessante que aconteceu com o nosso varejo agora nessa Black Friday. O nosso varejo levou os nossos compradores a campo nas nossas lojas, diversos estados do Brasil, e a partir dessa experiência, os nossos compradores que fizeram as suas compras antecipadas, garantindo um excelente preço, as melhores marcas para os clientes da Gazin, eles também estiveram junto com os vendedores, né, preparando os vendedores, conversando com os vendedores, conhecendo um pouco mais deste campo antes e durante o período da Black Friday. E é esse tipo de experiência que ela está falando. Trazer literalmente a percepção do cliente para dentro do processo. Bom, ela fala também do aviso de erosão. O que é isso? Depois que você passa por essas experiências de diagnosticar o que realmente é importante para o seu cliente, o que você não está entregando, você reúne a sua liderança, sua equipe sênior e discute esses pontos de vulnerabilidade, sendo muito real quanto a eles. Quando você traz para a mesa de discussão esses pontos vulneráveis, todo mundo se engaja para melhorar a vida do cliente. E aí fica mais fácil de se ter uma solução. Fica mais fácil de ganhar a confiança do cliente, porque isso vai entrar dentro do processo. E o último ponto é, prove tudo isso com ações. É importante se refletir por todas essas informações captadas e já pensar no que vai fazer. Depois disso, reunir a equipe e matar as regras estúpidas. O que significa isso? Toda corporação tem os seus egos mais exaltados. Ideias que já não são mais relevantes e pessoas que se apegam a ideias e processos que foram muito bons em um determinado tempo, mas para esse presente e para o futuro que está por vir, esse processo já não faz mais diferença. Então é importante minimizar isso, ao mesmo tempo que você minimiza os egos e leva a equipe a olhar para o que realmente interessa, que é a melhoria de vida do cliente. Para isso ficar mais fácil, o líder deve levar toda a equipe a olhar o que é bom para todos. É isso mesmo. Conduzir a equipe a essa visão que não é fácil, mas não é impossível. Isso vai trazer muita agilidade. E no final, ela disse que o líder começa a ter uma medida mais integrativa, de união e, é claro, mais satisfação para o cliente lá na ponta. E ela foi enfática, não dá para fazer uma coisa e não fazer a outra. Tudo isso precisa ser cumprido junto e em sequência para que a empresa consiga entregar valor para o cliente. Quando você consegue melhorar a vida do seu cliente, você está entregando valor. Está aí uma percepção bastante interessante. A satisfação e a grande experiência do cliente começa de dentro para fora.